Eu conheci o Linux há 15 anos atrás. Naquela época eu estava navegando por sites de informática, fazendo pesquisas, querendo aprender mais. Foi quando eu soube da existência do Linux. Eu soube que o Linux era um sistema operacional que era considerado mais seguro, mais estável, mais leve, mais rápido que o Windows, sem vírus, uma quantidade muito menor de vírus. E eu que nessa época já sabia como formatar um HD, estava aprendendo, né, mas sabia algumas coisas. Sabia instalar o Windows 98 e era a época de transição entre o Windows 98 e o Windows Millennium. E foi nessa época que eu decidi aprender a usar o Linux, inicialmente mais por curiosidade mesmo. E como naquela época eu usava a internet de escada e era muito difícil com a internet de escada eu conseguir baixar uma distribuição do Linux. Então eu comprei uma daquelas revistas que vinham com CDs de Linux. Não sei se você chegou a pegar essa época de várias revistas. E, se eu não me engano, foi a segunda edição da revista Hacker, da editora Digerati, que vinha com a distribuição Linux Beehive. Eu tentei instalar o Beehive e não consegui porque era um arquivo ISO. E naquela época eu não sabia como fazer, o que tinha que fazer com esse arquivo ISO. Na revista não tinha muita explicação sobre isso, então eu tentava descompactar, copiar os arquivos e acabava não dando em nada, né? Então eu continuei aprendendo mais sobre computação e frequentemente eu lia diversas revistas dessa área, até que teve um amigo meu que também, ele estudava comigo, que também ele queria usar Linux. E ele me falou que o problema do Linux Beehive é que o que veio na revista veio no formato ISO e eu precisaria de um gravador de CD para gravar aquele arquivo ISO no CD. E nessa época era muito raro e caro um gravador de CD. Se eu não me engano, meu primeiro gravador foi R$500, né? Foi um pouco depois disso. Então eu precisaria de um CD de instalação do Linux, que ninguém tinha gravador, que ninguém que eu conhecia. Eu comprei algumas outras revistas de Linux e uma das revistas, não lembro o nome, ela vinha com o Zip-Slack. Zip-Slack era uma versão reduzida da distribuição Slackware. Zip-Slack foi feito para ser usado em disco zip, por isso esse nome. E por isso também ele só ocupava 100 MB, que era o espaço para poder caber no disco zip. O Zip-Slack tinha a vantagem de poder ser instalado na mesma partição do Windows 98, sem precisar formatar o HD. Então eu não precisaria gravar arquivos ISO. Então eu instalei e comecei a usar, só que tinha um problema sério no Zip-Slack, pelo menos nessa versão que veio na revista. Ele não vinha com gerenciador de janelas instalado, não tinha interface gráfica, era só texto. Então eu fui procurar outras distribuições, procurar alguma que já viesse com a interface gráfica, eu não sabia como instalar. Então eu continuei aprendendo sobre os comandos do Linux e foi nessa época que eu comprei no Mercado Livre o Demo Linux, que era um Live CD, uma distribuição Linux que dava boot pelo CD e um Linux com interface gráfica. Só que o problema do Demo Linux acabou não servindo para nada, que o problema dele era que não tinha opção de instalar o Demo Linux no HD. Então depois que eu consegui um gravador de CD, que meu pai comprou naquela época, eu já poderia gravar arquivos ISO no CD. Só que ao invés de tentar pegar esse Beehive e instalar, eu soube do Linux Kurumin, que era uma distribuição Linux brasileira, fácil de usar, que foi criada pelo Carlos Morimoto, do Guia do Hardware. Era muito difícil baixar os mais de 300 MB do Kurumin com a internet de escada e a conexão caía toda hora, caía com muita frequência, porque eu usava um provedor grátis, que era muito comum, muito conhecido naquela época. Então eu tentei baixar várias vezes, de vez em quando caía várias vezes, chegava lá 100 MB, depois caía. Teve um sábado que quando deu 2 horas eu deixei a tarde toda baixando o Kurumin e gravei a imagem no CD depois que terminou de baixar, depois de ficar a tarde toda baixando. Então eu continuei usando essa distribuição, o Linux Kurumin, em dual boot com Windows Millennium. Por mais de um ano eu fiquei usando isso. E eventualmente eu instalava servidores web para fazer teste, né?
E eu sempre acessava muitos sites de Linux, fóruns, e foi nessa época que eu comecei a ler livros de Linux. Os primeiros livros de Linux que eu li foram o Guia Foca Linux e acho que eu tenho aqui o outro. Esse livro aqui, o Guia do Administrador de Redes Linux, da Conectiva. Uma outra distribuição que eu usei também foi a distribuição Debian, que eu comprei no Mercado Livre, se eu não me engano, foi a versão 2 do Debian. Se eu não me engano, foi a versão 2. Eu comprei no Mercado Livre e ele vinha com 7 CDs de instalação. 7 CDs de instalação, e vinha aquele pacote inteiro, né? Que não sei se você está acostumado a usar o Debian. Que o Debian tem essa opção de você baixar todos os pacotes disponíveis no repositório. E naquela época, como era internet de escada, eu não ia baixar isso tudo, era só comprando. Então esses 7 CDs incluíam o repositório inteiro do Debian. Então eu instalei lá, fiquei testando o Debian, gostei muito de usar o Debian. Uma outra distribuição foi bem interessante usar, apesar de não ser tão fácil de usar quanto o Kurumin. Então eu continuei usando, estudando Linux, até que eu comecei a usar a internet banda larga. Ficava bem mais fácil. Para aprender mais, eu baixei e usei diversas distribuições Linux. Entre elas eu baixei, gravei no CD, instalei as distribuições Conectiva, Mandrake, Red Hat, Debian, Fedora, Slackware e até o FreeBSD, que não é Linux. E nessa época ainda não existia o Ubuntu, que foi lançado vários anos depois. A inspiração para gravar esse vídeo mostrando como eu conheci o Linux veio de uma pergunta que eu recebi na minha fanpage no Facebook. Se você ainda não conhece a minha fanpage, clica aqui embaixo, na descrição do vídeo eu vou deixar o link. E essa pessoa fez um comentário sobre aquele meu vídeo, não sei se você viu, qual era a melhor distribuição Linux para iniciantes. Nesse vídeo eu falei brevemente sobre como eu comecei a usar o Linux. E foi aí que teve essa pessoa que veio me perguntar sobre como eu conheci o Linux e há quanto tempo eu uso. Essa pessoa queria saber mais detalhes sobre isso. Então esse vídeo vai servir como uma resposta para todas as pessoas que possam ter essa curiosidade, que queiram saber como que eu comecei a usar o Linux. Há um tempo atrás eu já tinha gravado um vídeo falando sobre isso, contando essa história, mas naquela época que eu gravei a minha voz não ficou muito boa, porque eu tinha acabado de extrair 2 dentes. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal clicando em se inscrever e assista aos meus vídeos anteriores. Não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo no campo de comentários. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.